E olha só, meus lindos e minhas lindas, sejam todos bem-vindos aqui novamente a mais um episódio do nosso querido Sweet Podcast. Hoje está aqui ao meu lado o Rafa, o nosso querido Fala Fofo da produção, que vocês já conhecem. E ele vai participar dessa entrevista hoje aqui porque o nosso convidado, cara, não é simplesmente um homem, mas sim uma das lendas vivas historiadas aí do cenário punk rock nacional, certo? DJ, produtor, cantor, uma série de outros, ator também, que você vai falar um pouquinho disso, e uma série de outras coisas aí, além de escritor, tá? Então, pra vocês, o grandíssimo, queridíssimo Clemente Tadeu Nascimento. Salve, salve. Pô, prazer estar aqui. Pô, prazer é nosso. Seja muito bem-vindo aqui na Sweet TV. Deixa eu cumprimentar também, faz questão. É nóis, né? E Clementão, pô, gostaria muito, assim, de que você começasse aí falando pro pessoal de casa um pouquinho sobre as origens do Clemente lá atrás, tipo, as influências musicais que você teve. Você começou desde garotinho ou já foi na adolescência ali com o rolê punk? Como é que foi que o Clemente começou na carreira dele, cara? Cara, eu comecei ouvindo rock, né, moleque, como todo garoto da periferia ali e tal. E... Isso já veio dos pais ou veio da molecada mesmo, assim? Tipo, não, da molecada, né? Meus pais ouviam bolero, essas coisas, né? Cara, a gente tem que pensar que eu comecei a ouvir rock, sei lá, 11 anos, 10 anos, 73, 74... Não existia punk ainda, não existia nada, né? A gente era garotada e tava tendo um revival de rock dos anos 50, né? Então a gente ouvia muito rock and roll dos anos 50, né? Little Richard, Chuck Berry, passava filmes na sessão da tarde, passava filmes na madrugada, os filmes mais sérios eram de madrugada, como os filmes do James Dean e tal. Nossa, os filmes do James Dean eram top, cara. Exato, e aí esse era o nosso universo ali, fora que o rock tocava nas rádios normais, né? Tava na televisão. Era mais acessível, assim, ao público, né? Como gênero musical. Era mais popular, né? Mas foi nessa época que você decidiu que era isso que você queria fazer? Quero ser músico? Nessa época você pensava, você é médico, você é astronauta, jogador de futebol. Não pensava em nada, era muito novo. Sim, mas só viver. Eu só tava estudando tudo. Acho que foi alguns anos depois, aí com uns 13, 14 anos, que eu conheci o Douglas Vizcaíno, que é o primeiro que é o guitarrista original da banda Restos de Nada, que é a minha primeira banda e tal. Sim, Restos de Nada. E ele que gostava de tocar, e tocava, e tirava solos de músicas que a gente gostava, né? Black Sabbath e tal. E aí ele, pô, vou te mostrar o solo. E eu, pô, legal. Alguém tem que fazer a base. Aí me dava um outro violão, me mostrava como fazia, e eu, cara, que legal, né? E aí ele fazia o solo, me mostrava o solo, me mostrava a música, e assim eu fui aprendendo a tocar. Pô, que legal. E aí isso daí você já era adolescentão, já dava os rolês, já curtia, a night com a galera. Tava começando a sair, né? Já tava começando porque a garotada podia ir em todos os lugares. Entre aspas, porque tava quando você era adolescente, eu acho que foi o quê? 80 e poucos, ainda tava na ditadura, 78. Né? Finalzinho da ditadura, né? Exatamente. Em 78 que eu comecei a sair, que eu comecei a tocar. Meu primeiro show foi em dezembro de 78, né? Louco, com o Resto de Nada. E aí final de década de 70, você ia nos lugares, nos salões de rock, não tinha balada de rock, era um salão onde você ia ouvir rock and roll. E aí você podia entrar menor, ninguém pedia documento, nada, era uma bagunça. Né? Eram outros tempos, os tempos áureos. Cara, eu não sei se é bom ou ruim, eu sei que a gente podia ir. Comecei a fumar com 15 anos, sabe essas coisas? Você era considerado adulto já, com 16 anos. No cinema, você ia no cinema e, tipo, não tinha lugar marcado. E entrava quanto coubesse. Então você assistia um filme no corredor. Às vezes em pé, né? Às vezes em pé, na escada do cinema. Eram uns tempos meio malucos, assim, né? E, Clementão, pra continuar esse papo aqui, eu vou deixar o Rafa fazer uma pergunta marota pra você. Participa com a gente nessa conversa, Rafa. Fala com a gente. Muito obrigado.
Meu amigo, então, como a gente estava falando, você estava escutando o rockabilly, os anos 50, e o que te levou a mudar de estilo? Começar a escutar o punk, começar a escutar outros estilos e adotar o punk? Cara, eu vou contextualizar a época, né? Então, o rock que fazia sucesso na época, o rock progressivo, né? O hard rock, Led Zeppelin, essas coisas. A garotada que estava nas ruas não se sentia representada por esses caras, porque é o avião do Led Zeppelin. Sim, tipo o elitismo, né? Exatamente. A gente era a garotada que estava nas ruas, que estava desempregada, que estava batalhando para conseguir um lugar ao sol. E o rock and roll dos anos 50, ele trazia aquela energia das ruas. Underground já, né? Se for pra ver. Exato. Então, por isso que a gente gostava. Imagina um moleque de 15, 14, 16 anos ouvindo um concerto, né? Porque era um concerto de rock progressivo. Era chato demais, a gente queria dançar, balançar. Queria letras que falassem do que a gente vivia e tal. Então, a gente... Depois de ouvir o rock and roll dos anos 50, a gente começou a ouvir, em vez de ouvir as bandas mainstream da época, que eram as bandas mais conhecidas, a gente começou a ouvir bandas mais alternativas como Stooges, MC5, New York Dolls, que tinham essa energia que a gente achava, que traziam essa coisa do rock and roll dos anos 50, né? Que era falar do que a gente estava vivendo, das ruas, e era uma música energética, né? E aí, quando chega 1977, surge o punk, né? E qual que é a influência do punk? MC5, Stooges, aquelas bandas que a gente gostava. A gente falou, pô, esse tal de punk, acho que é legal. Aí porque... tem aquele lance do som também, pô, dá pra fazer um som punk porque é mais simples, tipo... Sim, porque era uma coisa que era feita por garotos pra garotos, né? Não era, o Mick Jagger tem um macacão de $5 mil. Dane-se. Eram as histórias que você ouvia na revista pop, na rádio, na TV. Então isso não tocava mais a gente queria algo, a rebeldia do rock and roll de volta. E essa rebeldia veio com o punk. E aí então a molecada que gostava desse movimento, por assim dizer. Dessa abordagem do rock, né? Porque o rock é amplo, o rock é plural, né? Pode ter gente que gosta. Várias linguagens, né? Várias linguagens. Gosto da música erudita do Gentle Giant. Eu gosto do Yes porque... E não era o que tocava a gente, né? Então a gente começou a ouvir punk. E no cenário nacional, assim, quando o punk, né, vocês começaram a ter a influência lá da gringa e tal, já tinha bandas, assim, no cenário nacional que traziam essa energia? Óbvio que ainda não estavam no mainstream, provavelmente estivessem nas casas noturnas, nos rolezinhos, né? Cara, não tinham bandas, né? Por isso que a gente foi montar as nossas. E aí veio o pioneirismo do brasileiro. Exato. A gente gostava de Made in Brasil porque era uma banda que seria o New York Dolls, Sim. Que era uma banda que trazia essa energia do rock and roll, né? E essa rebeldia, letras simples, mas era ainda o rock and roll dos anos 70, né? Mas a gente ouvia Made in Brasil, era uma referência para essa galera, né? E aí a gente ouvia essas bandas, mas as bandas punks de verdade ainda não tinham, né? Então a gente começou a montar as bandas. Aí algumas bandas aproveitaram a oportunidade para vamos dizer assim, adotarem o punk como o Joelho de Porco, né? Foi uma dessas bandas, que já era uma banda que a gente gostava, por fazer rock and roll simples, com linguagem direta, para dançar e tal. Só que aí chega o Billy Bond e eles adotam esse visual, vão para som livre, mas não é aquela banda que ainda representa bem a garotada, né? Essas bandas vão nascer com as nossas bandas, né? A minha primeira banda, que é considerada a primeira banda punk do Brasil, que é o Restos de Nada, né? Restos de Nada. E aí depois veio a Inocência, 365, Cólera.
Pô, a gente teve aqui o Anselmo ali também. Que legal. A gente falou com o pessoal da Fogo Cruzado todo aqui, o Muniz. Pô, e saber da história do Muniz, porque assim, eu sou de Pirituba ali da região, né? Ah, sim. Nascido e criado ali desde sempre. Pô, e o Muniz contando a história. Pô, a galera daqui começava a fazer as bandinhas aqui, ia pros rolês ali e tal. Eu falei, pô, que legal, o Pirituba é um berço cultural, assim. Pirituba é um berço. O Punk Terror, né, que era a turma lá, a gangue de Pirituba, né? Que eu conheci em 79, 78. E teve muito assim, você fez muito rolezinho na época daquelas tretas que tinha antigamente, da galera do ABC com a galera do São Paulo, quem era mais punk que quem? Ah, sim, né? Eu tava Sempre. envolvido lá. É porque já assim... com a banda, fazendo show ou só no rolê ainda? Tudo. Porque, cara, era... Você tem que pôr tudo dentro do contexto de época, era tudo diferente, né? Não tinham casas de shows, você tinha que encontrar espaços onde você conseguisse produzir seu show. Então, sociedades de amigos de bairro, todo espaço, salão onde tocava black music, que é tipo, por exemplo, a Zimbábue, que era em Santana, a gente ia lá, alugava o lugar e fazia um festival punk. Então você tinha que criar espaços. Isso que a gente vê hoje, depois surgiu na década de 90, final de 80, não existia. Tudo isso foi criado, né? Pô, legal. E aí, Rafa, comentários? Não, eu tô escutando, como eu falei antes, eu tô aqui concentrado, viajando também nas histórias. Valeu. E o Inocentes, cara, como surgiu? Foi em 81, não foi? Se não me engano. Qual foi a ideia? O Inocentes é a minha terceira banda, né? Eu toquei no Ressinada praticamente o ano de 79 inteiro, né? Aí eu fui pro Condutores de Cadáver, que é a minha segunda banda, né? Que foi de 79 até 81. E a gente, nessa procura por espaços, a gente conseguiu um lugar que era o Salão Beta da PUC, né? Que ficou um espaço famoso onde os punks sempre tocavam, que é um salão que está exatamente embaixo do teatro que tem na PUC. Então, aquele espaço todo aberto, a gente alugava aquele espaço, fazia uma parceria com o centro acadêmico da PUC e levava PA, você tinha que levar tudo, hein? Então o show começava às 9 horas da manhã, você carregando o caminhão, pondo o PA, equipamento no palco, para depois levar, montar o palco e tal, passar o som e à noite tocar e cuidar de tudo. E aí o Inocentes nasce em 81, né? Que quando a cena começa a se estabelecer. Aí já tem algumas outras bandas, né? Já tem o Cólera, já tem o Olho Seco, nasce o Fogo Cruzado, Ratos de Porão. E você sentiu uma evolução da tua primeira banda para o Inocentes? Você sempre estava buscando essa evolução? Como, assim, por que essa criação de 3 bandas? O que te levou a ter 3 bandas, vamos dizer assim? A mensagem, a sonoridade, né? O Condutores era bem porrada e era uma época onde não existia o hardcore ainda, né? Então as pessoas não entendiam o que a gente fazia. O hardcore surge 2, 3 anos depois, né? E o Inocentes é uma banda contemporânea, sonoramente, à época que a gente estava vivendo, né? Comecei a compor umas coisas diferentes que não faziam parte da linguagem do Condutores de Cadáver, né? E começa a surgir um movimento punk. Você começa a tocar em outros bairros. A gente tocava muito no nosso bairro. A gente organizava muitos shows pelo bairro. Ia um pouco para o ABC, mas era uma coisa incipiente, estava tudo nascendo, né? E também com essas bandas, né, maiores, tipo eu falei, Inocente, Gelo de Porco, Cólera, começou a ter também o movimento punk mais ativo nas ruas, né? Que a juventude foi se identificando mais com o som que vocês estavam fazendo. Pô, é um som da gente, é um som nosso, é um som contra o sistema, é um som que se rebela contra os padrões. E a galera foi criando esse apoio até chegar a massa ali nos anos 90. Que tava sim. Você falou tudo, né? E é um movimento que nasceu na periferia de São Paulo, né? Então, é a primeira vez onde a periferia é a vanguarda, não a classe média.
Que a classe média queria viajar para fora e trazia os discos de fora e tal. Só que não, as novidades todas estavam lá na periferia. A gente detalhe sobre a periferia, mandar um abraço pro Fofão. Sim. Conhece Fofão? Conheço, Fofão lá em Taipas. Fofão Rock Bar, um ótimo espaço assim da cultura e da cena underground. Não, Fofão é resistência. E, cara, então a gente tinha muito disco importado, muita coisa, muitas novidades. O Kid de Vinil frequentava a Vila Carolina, antes de ter o programa Kid de Vinil. Antes de se chamar Kid de Vinil. O nome dele era só Antônio Carlos. Né? Então, e aí o Condutores de Cadáver é uma banda importante porque ele começou a organizar festivais punks. Os primeiros festivais punks foi o Condutores de Cadáver que organizava. O primeiro foi no Carnaval de 1980, né? Do ano de 1980. Aí em 81, quando nasceu Inocentes, a gente já estava muito mais organizado e começa a surgir uns festivais que se chamavam Grito Suburbano, que eram festivais pela periferia para promover a música punk. E tem o programa Kid de Vinil que já está nas rádios. Então isso começa a se espalhar mesmo pela periferia. E aí, em 81, final de 81, a gente grava o primeiro registro de bandas punks, que é a coletânea Grito Suburbano, com o Cólera, Inocentes e Olho Seco. Ali aí nasce oficialmente o cenário punk, é o movimento punk paulistano, né? Pô, sensacional. Vamos falar um pouquinho agora de uma curiosidade aí sobre a sua carreira de DJ, cara. Da discotecagem aí. É sempre o som punk, o som rock, ou você manda uma discotecagem mais antiga também? Não, cara, eu toco de tudo, de né? De tudo, geralzão. Porque a ideia do DJ é animar a pista, né? Não tocar o que eu gosto. Se eu tocar o que eu gosto... Você dá um rolezinho ali pela fatiada, às vezes, ali também. Também. Eu comecei a discotecar, olha só, por incrível que pareça, a gente está aqui, né, gravando no estúdio que é em frente ao CB. Né, a Casa Belfiore. Eu comecei a discotecar na Casa Belfiore, que eu comecei a aprender a mexer, porque aí já estamos, sei lá, anos 2000, né? E tem aquela cena da Rua Augusta, das casas alternativas e tal, em São Paulo, onde eu fui de cabeça, porque tinha muito a ver com aquela cena punk que eu curtia em 79, 80 e tal, que era o sonho da gente ter vários pubs, né? Várias casas para tocar, e não tinha, né? Aí eu fui curtir isso, tinham várias bandas tocando e tal, e tinham vários DJs, né? Aí que surge o termo balada mesmo, né? Que você vai para a noite pra casa, ver um show, dançar até morrer, né? Aí a função do DJ é fazer os caras dançarem, né? Tá, e na década, quando começou o movimento, quando você já estava com os Inocentes, você tinha acesso para saber se nos outros estados também estava rolando o movimento também? Ou era uma coisa só exclusiva em São Paulo? Você já tinha noção, tinha contato com alguém de outros estados? Cara, a gente começou a ter contato depois, assim, né? 83, sim. Porque, assim, não tinha internet, né? Você não fazia ideia do que estava acontecendo. A gente não fazia ideia do que estava acontecendo em outros bairros, imagine. A gente foi se conhecendo, né? Essas bandas, elas foram se conhecendo. Eu vi o primeiro show do Fogo Cruzado. Assim, tipo, um festival punk que a gente organizou num lugar chamado... como é que é? Clube Luso Brasileiro, né? Teatro Luso Brasileiro, né? No Bom Retiro. Que a gente alugava os lugares e tacava um monte de banda punk lá e o cara se arrependia depois. Mas foi já em 1983 começam a abrir essas casas, né? Com esse conceito que a gente tem até hoje, né? Que eram casas, né, onde tinha show e tinha discotecagem e rolava a noite inteira, né? Não era só o show e acabou o festival, né? Então surge o Napalm, que é uma das primeiras casas, aí o Carbono 14, aí o Rose Bombom e um pouquinho depois o Madame Satã, que é esse conceito que você fala, balada, tá? Aí que surge, 83 para 84. E aí que vem as bandas de Brasília.
né? Aí conhecemos as bandas de Brasília, né? Foi o primeiro show da Plebe Roots em São Paulo, Capital, Legião, né? Tudo banda nova, molecada, né? No Napalm tocou o Ira, mas o Ira não era o Ira. O Ira não tinha gravado o disco. Exato. Tocou Titãs, Mercenários. Aí começa aquela cena que depois fez sucesso no rock brasileiro, né? E 83 e 84. E assim, e a gente vai pro Rio também, né? Tem o Festival Punk no Circo Voador. A gente conhece o Circo Voador, conhecemos as bandas do Rio, Coquetel Molotov e companhia, né? E aí que a gente começa a se situar e ver que tem, né? A cena tá rolando em outros lugares também. Exatamente. Até porque, por exemplo, quando a gente grava o Grito Suburbano, a gente está seguindo uma tendência mundial, porque a gente começa a se corresponder com bandas do mundo inteiro, com as bandas da Finlândia, bandas dos Estados Unidos, bandas da Itália, bandas da Suécia, porque todo disco punk tinha caixa postal atrás. Você escreve pro cara, o cara é um cara que nem você lá. E aí, mano, como é que tá na sua terra aí? Então, 81, 82, essa cena punk, foi o Cruzado, Cólera, Inocentes, tal, Olho Seco, Ratos depois, é uma cena mundial. A gente faz parte de uma cena mundial. Tem um fanzine que existia até pouco tempo, chamado Maximum Rock and Roll, é um fanzine da Califórnia, né? E aí a gente mandava coisas para lá, eles publicavam, né? Como estava sendo, os shows que rolavam, os discos que estavam sendo lançados. Já tinha divulgação do que estava rolando aqui lá fora. Exato. Também, com esse intermédio. Pô, que legal. Quando o Inocentes lança o Miséria e Fome em 83, que era um LP, mas pela censura virou um compacto, né? Quem faz a resenha do disco na Maximum Rock and Roll é o Diallo Biafra. Legal. Né? Então, recebeu lá o vinil e falou, pô, tá em 6º lugar na minha parada, dos 10 melhores desse mês e tal. Fala do disco. Então, essa Maximum Rock and Roll fala da cena mundial. Tinha uma página da Holanda, a página do Brasil, página... Legal. Então, a gente estava dentro desse contexto da cena independente punk mundial. E quando chega 83, 84, 85... esse rock brasileiro, que oriundo do punk, da New Wave, começa a chegar às grandes gravadoras, né? Então, em 86, o Inocentes chega na Warner. Então, você vê que, ó, eu tô falando, você entendeu o fluxo do tempo. Você foi criando uma cena, a gente foi criando uma cena que depois se torna o que foi o rock brasileiro da década de 80, né? O punk foi o pontapé inicial, né? Sim, bacana mesmo saber disso. Você citou um fato curioso que na conversa com o Fogo Cruzado aqui, ele citou sobre as bandas finlandesas, tipo... Eu achei muito curioso isso aí, porque a gente tem na cabeça de que a origem do punk rock foi ali na Inglaterra e tal, com o pessoal do Ramones também, mas quando ele falou das bandas finlandesas, que ele falou, o som dos caras da Finlândia lá atrás era muito mais, tipo, pegado e violento, assim, pra gente, e a gente se identificava mais com esses caras, eles eram mais acessíveis também no fato que você falou de comunicação. Ah, sim. Então, aí a galera começa a radicalizar, né? Começa a fazer um som mais radical, e a mensagem começa a ficar muito mais política, né? Muito mais... Então, essa coisa da parte política do punk é da segunda geração. A primeira geração é mais arte de confronto, que a gente fala, né? Que é você... Tem temáticas, tem tudo quanto é temática. Desde amorosas, sociais, políticas. Sim. Aí, na segunda geração, fica mais político. Fica mais independente, né? Porque o Sex Pistols gravou pela EMI. O Clash gravou pela CBS. Eram grandes gravadoras. O punk frequentava as paradas, as paradas musicais. Lá fora era tipo mainstream, né? Já o punk. Já tava no mainstream. Tentou se vender o punk como mainstream, mas é que ele era rude demais para isso. Só que lá fora eles não tinham uma censura que a gente tinha aqui dentro, na década de 70 e 80. Como é que vocês... viam isso na época? Porque você mesmo citou o exemplo, vocês gravaram um disco e veio um compacto. Vocês dava muito problema? Tinha muita encheção de saco nessa época? Assim, né? Você tinha que mandar o seu disco para censura antes, né? E nossos discos eram independentes, né? Na verdade, a gente tolando um pouco a mensagem, o que você queria falar, né? Sim. Você tinha que rezar a cartilha dos caras, por exemplo.
É que a gente criticava os caras. Mas é que tá falando, essa é a diferença. O cara, a banda do exterior não tinha isso. Não. Ela podia falar, Rainha Elizabeth, você é feia. Desculpa. Então, mas assim, é louco porque a gente tem uma ideia, né, de que, né, por causa disso, as bandas lá não sofreram problemas, mas sofreram. O Sex Pistols encana toda hora. Toda hora eles eram sensacionais, né? Eles foram... exato, eles foram pegar, fizeram um show no Rio Tamisa, num barco, cantando God Save the Queen no dia do Independência, né? Das 50 anos da rainha e tal. Mano, foram em cana. Eles não podiam tocar em um monte de lugar. Você entendeu? Lá era liberado. Não. Cara, você afrontar, sempre que você afronta o sistema, você vai tomar porrada dele. Um dos fatos dos Sex Pistols acabar foi porque virou uma banda inviável, né? E aqui também, aqui era institucionalizado isso, né? Então, mas, e outra, a grande indústria tentou achar a sua banda punk, tipo, tentaram vender o Joelho de Porco como uma banda punk. E que, né, os caras vestiram os ternos, o Billy Bond e tal, né, gravavam pela Som Livre. Só que o punk estava crescendo pela periferia. E a gente tinha que burlar essa censura, né, como a MPB fazia, né, usando uma linguagem onde... Oculta. Exatamente, né? E aí, que a gente aprendeu com a MPB, né? Tava tudo lá, mas não tava explícito, né? Eu não ia falar, eu odeio você, foda-se o sistema. Não, ia ser uma... Não concordo com você. De forma que vamos charlar. De veras discordo, porém caguei. Mas num ponto tornava a poesia mais rebuscada. Sim. Ela não era direta. Hoje eu vejo umas bandas punk que às vezes dá uma preguiça. Eu odeio o presidente. Não tem nada. Não é novidade. Você é a torcida do Corinthians. Exato, né? Mas não tem uma... Porque você tem que pensar que o punk também é arte. Você tem que encontrar uma poesia. Né? E aí, assim... Então, por exemplo... era um problema que a gente enfrentava, mas... Era o problema que a gente queria enfrentar. A gente estava disposto a isso. Então, por exemplo, o LP dos Inocentes, o Miséria e Fome, teve que virar um compacto. E eu ia mudando as letras, né? A gente mandou 3 ou 4 vezes para censura e foi vetado umas 3, 4 vezes. Cada hora era um da banda que mandava no seu nome, porque, né, era uma pessoa que tinha que mandar e tal. E aí vinha lá, vetado. Aí na última eu mudei algumas partes da letra, mudei nome, né? Miséria e Fome, por exemplo, eu criei a frase: não estou culpando ninguém, não estou acusando ninguém, apenas conto o que eu vi, apenas conto o que eu senti. Aí passou. Não é uma acusação. Aí, mas a poesia toda tá lá, né? E aí, quando em 1988, quando a censura foi extinta, a gente conseguiu lançar, né, o disco, né, e tal. Mas é isso, né? Às vezes a censura ela é explícita e às vezes a censura ela é implícita. Legal, você pode lançar, mas você não vai tocar aqui, você não vai fazer turnê, você não vai fazer show. Tinha essa então, também, exato, né? Liberavam a música, tipo, comercialmente, mas você não pode se apresentar justamente talvez para não causar, tipo, revolta pública. Não pode tocar no rádio, não vai tocar no rádio, é censurado pro rádio. Então tem um monte de maneiras de falar, nossa, não, tá tudo certo, você pode gravar. Você pode só gravar, depois você não vai fazer nada com isso. Isso aí, pessoal de casa, é para vocês verem que além de ser um cara muito, muito, muito diversificado aí, com uma história do caramba, ele também tem uma cultura pesadaça para passar pra gente, uma visão. E antes da gente continuar esse papo, Clemente, eu gostaria de falar para você aí de casa que tá assistindo a gente, deixe o seu joinha, curta, compartilhe, comente aí, entendeu? É um bate-papo sensacional. E não podemos esquecer de falar do nosso querido Jabá, né, cara? Porque o Jabá, a gente não pode esquecer de quem lembra da gente. Então, o primeiro Jabá de hoje, vamos falar aí dos estúdios da Marketing Animado, certo? É uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Barra Funda,
na Rua Brigadeiro Galvão, próximo ali do metrô Marechal e da estação Barra Funda. Eles têm espaço para podcast, gravação de clipe, fotografia, rede social. O que vocês precisarem no mundo digital, a Marketing Animado pode ajudar vocês. Então não perde tempo não, procura os caras ali. Eles estão fazendo altas reformas aqui no ambiente, tá ficando muito mais legal aí para receber vocês, certo? E voltamos aqui depois do nosso primeiro jabá, continuando esse bate-papo incrível com o Clemente aqui. E Rafa, agora eu acho que tá naquela hora que a galera gosta de saber. É uma pergunta inusitada ou vamos entrar na história engraçada? Não, faz a inusitada primeiro. Fazer a inusitada? Vamos fazer ele pensar. Vamos fazer ele pensar, então. Se prepara. Se prepare, que essa é uma pergunta assim... Sai da cachola aqui, do saco de surpresas e a gente vai fazer. Vamos fazer sobre o quê, cara? Já sei. É uma pergunta interessantíssima aí, ó. Qual gênero musical entre sertanejo, samba e funk você acha que tem um destaque maior assim no mercado atual hoje, cara, no cenário musical? Ou mais próximo ao punk. Ou mais próximo ao punk, que puxa ele mais pro lado da rebeldia, da revolta ali. Então, minha família toda é do samba. A gente eu sou aqui do bairro do Limão, né? A Mocidade Alegre é aqui do bairro do Limão. Minha mãe era baiana na Mocidade Alegre, minha irmã é diretora de ala, todas as minhas irmãs desfilavam, meu cunhado saía na bateria. Que legal, cara. É porque quando você... Não adianta você... Você chegou a desfilar também? Não, tenho vontade, teria vontade. Porque assim, cara, meu sobrinho, Tadeuzinho, toca maravilhosamente bem cavaquinho, lança a carreira dele. Qual samba você fala? Qual punk você fala? Sim. Tudo isso é plural, né? Qual sertanejo é? Sertanejo mesmo? Aquele original? Ou universitário. Aquela música que toca em todos os lugares que nem sertanejo é. Meu Deus, então, aquele inferno do Tchererê Tietê, ainda bem que aquilo acabou, mano. Exato, tem um monte de coisas. Se você ouvir o programa Viola Minha Viola, você ouve coisas maravilhosas. Você chora. Então, eu tenho total respeito a todos os estilos, não tenho problema nenhum, até para existir o meu. Isso é importante, o respeito é importante. A tua pergunta acabou ficando séria, mas eu também quero perguntar para um paulistano: por que raios você tem purê de batata no cachorro-quente? A mesma pergunta que ele fez pro Marcelo do Lula Palusa. Eu não entendo isso como um migrante. Rapaz... O purê, cara, você tem que entender que o purê é batata. E batata é energia, entendeu? Você gosta de batata? Gosto. Eu gosto de batata. Você gosta de batata? Mas não no purê de batata no cachorro-quente. Cara, batata é bom como purê, batata assada, batata frita, batata cozida. Batata é batata. Batata é batata. Minhas revoltas do sistema paulistano. Mas gaúcho toma aquele chá que não tem gosto de nada. Não, uma revolta dele aqui grande, uma revolta dele aqui é porque a pizza de calabresa de vocês não vem com mussarela. A gente respondeu pra ele, porque é de calabresa. Eu fui brigar, né? Eu voltei, quando eu recebi a pizza, que eu vi na calabresa não tinha queijo, eu falei, porra, estão me sacaneando. Acho que eles sabem que eu sou carioca. Eu fui na pizzaria brigar. Sim. Eu recebi através de entrega e depois eu fui na pizzaria brigar. Falei, porra, vocês estão de sacanagem. Pizza sem queijo? Coitado, a cara do pizzaiolo me olhando. Foi impagável, foi impagável, cara. Carioca põe ketchup na pizza, que é uma heresia, né? Só um pouquinho, depende da pizza. Ketchup na pizza é pesado. E aí vamos falar agora uma história engraçada pra galera de casa. O que você passou? Inusitada, com as bandas, com a produção dos primeiros festivais ali. De repente o palco não chegou, vocês tiveram que improvisar ali com, sei lá, uma coisa engraçada. Eu sei que deve ter tido várias. Das top 5, assim, ó. Agora é difícil lembrar assim, falar assim. Tipo... Pode ser atual também, coisa recente. Tipo, sei lá, perdemos um avião ali pra ir pro show, atrasou X horas, e aí tivemos que fazer maior corre ali de ônibus pra chegar no... Cara, acho que a coisa... No lugar errado, a gente tinha que ir pro X, foi pro Y. Cara, acho que a coisa mais inusitada que aconteceu com a gente é quando a gente foi tocar numa praia no Rio Grande do Sul, né? E aí o contratante chegou, pegou a gente e tal, e falou, olha, o meu sócio acabou de ter um acidente de moto. Eu vou ter que ir embora, mas vocês vão indo.
lá pra cidade e tal. Ele te deixou em Porto Alegre, de avião. Vocês vão indo e tal. E aí, esse micro-ônibus aqui era um ônibus escolar, né? E todo mundo assim, na fretadinha. Mas todo mundo ônibus escolar. Equipamento e tal. Aí chegamos lá na Tramandaí, algum lugar assim e tal, num ginásio gigante. E eu, mano, para 8 mil pessoas. Eu falei, mano, Inocentes aqui, como banda principal, né? E tal. E aí, mano, quem ia abrir era a banda Atahualpa e os Punks, que era a banda do Miranda, né? São dos Miranda, produtor que morreu e tal, não sei o quê. E aí ficamos lá esperando e tal, olhamos no palco, não tinha um amplificador no palco. Então, e aí tamo lá, aí chegou o cara Daí daqui a pouco passou no tempo, e o contratante não vinha. Aí o cara da luz falou, vocês vão pagar a gente que horas? A gente falou, não sei, a gente tá esperando para receber o nosso cachê. Aí daqui a pouco chega o vice-prefeito falando, eu vim cobrar, quem é o responsável para pagar o aluguel do ginásio? Meu Deus! Os caras vieram falando com você. Porque a gente era a banda Vocês principal. estavam com a banda principal, vocês eram a banda principal, mas a gente falou. os equipamentos ali pra montar. E aí, cadê o contratante que tinha ficado lá em Porto Alegre? Falou que daqui a pouco ele chegava. Falou, mano, ele foi? Sumiu. Eu sei que, mano, a gente ficou um monte de gente, um cobrando o outro, e o cara simplesmente sumiu. Acho que ele pegou grana de patrocínio, alguma coisa, pegou a grana toda e vazou. E como terminou isso? Como terminou? E daí o cara do micro-ondas falou, olha, se não me pagarem, eu não vou levar vocês de volta pra Porto Alegre. Mas, mano, ferrou. Aí o vice-prefeito chegou, porque o prefeito da cidade estava em cana, né? E ele tava o vice-prefeito. Tudo certo, tudo pra dar certo esse evento. O vice-prefeito manda aí, falou, vou resolver tudo isso. O cara com sapato branco, uma secretária assim, que você olhava, mano, que secretária. E tal. Vamos resolver tudo isso. Aí a gente sem janta, sem comer, sem nada, não tinha nada. Eu tava lá no ginásio, lá abandonado lá. Aí ele pagou um jantar pra gente e tal, falou com o cara do micro-ônibus, ligou pro hotel em Porto Alegre, que a gente ia tocar, voltava pra Porto Alegre, resolveu toda a parada. Pode deixar que eu resolver isso, né? Tipo um bicheiro. Mas que bom que foi resolvido, né, cara? Já pensou agora, vocês tendo que voltar, sei lá, de Porto Alegre de carona, pedindo carona? Cara, gente ferrada lá, mano. E aí, essa acho que é a história mais inusitada. O show rolou depois? Não teve show, não tinha público, não tinha nada, só tinha todo mundo. Foi um golpe de marketing pro cara encher o bolso de grana e sair fora. Exatamente. Caraca. Nossa, eu tô sem palavras. Mas voltando, né? E como apareceu depois a plebe na tua vida, a plebe rude na tua vida? A plebe, eu entrei pra plebe em 2004, né? Fazem 20 anos que eu tô na plebe. Já conheci os caras da plebe, antes de gravar, era bandas irmãs, né? A plebe foi pra EMI, a gente foi pra Sim, mas eles de Brasília, você de São Paulo, né? Sim. E aí eles voltaram em 2000, né? Voltaram com a formação original, gravaram um disco e tal, e brigaram de novo, separaram. Eu até levei eles, eu era produtor musical do Musicaus, né? O programa do Gastão na TV Cultura, e levei a plebe lá, retomamos o contato, e a gente foi fazer um show. Eu tinha um projeto com o Mingau, o Redson e o Ari do 365, que era o Combate Rock. A gente fazia um tributo ao The Clash. E aí o Felipe veio participar, Felipe Seabra e tal. Daí ficava me olhando lá no palco, esse cara tá me paquerando. E aí, dias depois, ele me ligou e tal, falou, você não quer entrar pra plebe? Daí Você até que leva jeito, né? Porque na plebe são 2 vocalistas, né? Sempre foram 2 vocalistas. Ficam 2 microfones no canto do palco e tal. E aí, faltava o segundo vocalista, né? A plebe tava até tentando continuar e tal. E o segundo vocalista faz a segunda guitarra e canta umas músicas. Tem música que os 2 cantam juntos, tem música que eu canto sozinho.
E eu sabia do espírito da plebe porque a gente tem as mesmas influências, né? Inocentes e Plebe Rude e tudo. E aí eles me convidaram, né? E aí eu falei, eu gosto da plebe, se é pra plebe existir, eu vou. Se é pra plebe, pela plebe, eles me vou. Aí eu fui. E aí eles estão lá em Brasília e eu tô aqui em São Paulo. E a gente se encontra no palco. Da hora. E como conciliar as duas Inocentes? Pô, como conciliar tudo que você está fazendo? Não é só plebe e Inocente. Não tem só as bandas, né? Não, tudo que você não para. Eu não paro porque eu sou pobre. Não, você não... Tem que pagar as contas. Pode até ser, tá? Concordo, mas você também não para que você tem talento para burro. Você tem talento para burro, cara. Não, porque... Se não tivesse talento, não teria tanto trabalho. Cara, nenhuma das bandas faz aquela turnê que toma um mês inteiro. Então você vai tapando os buracos. Além do Inocentes, eu tenho o Jack and Fancy. M19. Não, o M19 só participei de um show deles, mas o Jack Fancy é eu e a Sandra Coutinho das Mercenárias, né? Sim. A gente tem um projeto que a gente fez juntos, fizemos muito show naquela época da Augusta, casas lotadas, CP, tocamos em vários lugares. E aí a gente retomou esse projeto esse ano, vamos fazer show agora. Dia 25 de janeiro, por exemplo, eu tenho 2 shows, faço com o Jack Fancy à tarde. Eu e a Sandra, e mais um batera, né? Um duo, né? O Jack Fancy, mas sempre tem um batera convidado, que é o Fernando Aragaki. E à noite toco com Inocentes no Centro Cultural da Penha. É isso. E a rádio, como pintou a rádio na tua vida também? Isso é uma boa curiosidade. Como é que foi ali o Clemente, ali do Inocentes, da banda, do punk rock, pra ir pra um programa de rádio, pra dar aquela passagem na TV também? Cara, foi tudo relacionamento e tempo, né? E construção. Mas como surgiu o convite, assim, inusitado? Então, eu sempre, junto com as bandas, tinha outros trabalhos. Fiquei 20 anos no Show Livre, né? Sim. Praticamente entrei no Show Livre junto com a Plebe, em 2004. Saí do Musicals em 2003, né? E em 2004 eu estava na Plebe Rude também e no Show Livre, né? E lá no Show Livre virei apresentador, né? E tal, diretor artístico do Show Livre. E aí o Evaldo da Kiss FM me chamou, putz, você está fazendo uma faixa do meio-dia, né? Então fomos eu e o Gastão lá. Daí, tipo, fazer programa juntos ou faz cada um num dia? Cada um num dia. Daí o Gastão teve um insight, você conhece muito de rock nacional, porque desde o Musicals eu sempre trabalhei com bandas nacionais, né? Eu dava um curso de produção musical pela periferia de São Paulo e tal. Eu conhecia muito do que estava rolando, das bandas novas, recebia muito material. Você sempre foi também um incentivador, assim, do autoral, da banda, do cenário local, né, cara? Sim. Isso foi sempre... Isso. No Show Livre, levei muitas bandas lá, então aí eu fui fazer um programa de rock nacional, na Kiss, né? Que se chama Filhos da Pátria. Filhos da Pátria. E aí a gente começou na faixa do meio-dia, era o Gastão com gasômetro às segundas, eu às quartas com o Filhos da Pátria e o Bruno Suter às sextas com o programa dele, era a Gangue do Meio-Dia, né? Aí foi mudando a rádio, mudando várias coisas, saí do meio-dia e tal. E o Filhos da Pátria, né? Eu gostei do nome porque eu podia chamar de FDP. Sim. Verdade. E aí o FDP hoje está na Antena Zero, né? Mas é uma coisa de poder divulgar as bandas e tal. E assim, são coisas complementares, né? São coisas que eu já faço, né? Eu já recebo material pro Show Livre, mas eu não consigo levar no Show Livre. Eu consigo tocar uma música na rádio, então as coisas vão se complementando, né? Isso é bacana, bacana. E você, Rafa, algum comentário? Não, perfeito. E fala um pouco hoje da Antena Zero, do teu trabalho na rádio da Antena Zero. Então, na Antena Zero eu tô fazendo o FDP, né? Que é às quartas, às 22 horas, né? E agora a gente estreou os Belos da Tarde, né? Que tem a Tarde Antena Zero, que a Antena Zero é uma rádio web, é a maior do Brasil, tem uma audiência incrível. E a Tarde, ela tava como uma rádio comum de web, só tocando música, mas falta um locutor na locução. Então o Chiclé assumiu agora, né? Então a partir das 13 horas tem a Tarde Antena Zero, com locução, bate-papo e tal. E às 15 horas entramos eu, o Babu Bahia, da Kiss FM, e o Chiclé
papeando, falando... Eu ia falar falando merda, mas é realmente isso. Repete horário. Das 15 às 16, né? De segunda a sexta, a gente adentra a tarde em Antena Zero e começa e toca sons, bate-papo, tem sempre algum tema inusitado e tal, e a gente vai conduzindo essa tarde e o público tá gostando, né? Deu um auê desgraçado, porque é o lance da rádio, né? Essa proximidade, esse papo, a gente quer entrar ao vivo, né? Mas ainda são passos, né? E a TV? TV, tô sem TV. Não, sim, mas você foi jurado há pouco tempo, não foi? Fui jurado programa. Lá do Canta Comigo, né? Isso. Eu queria saber como também pintou esse convite. Todo mundo foi convidado, são 100 jurados? Não, mas eu ligo na TV, tá ele cantando, em pé, cantando ali na bancada dele. Eu falei, cara, eu conheço ele. Esse programa que vocês estão falando é aquele que tem aquele monte de colmeia, assim? Que Exato, um monte de jurado. Ele cantando, puxando música lá. Tem o João do Ratos é jurado, o Gabriel Tomás do Autoramas é jurado, a Érica Martins, que era é jurada, Tata Martinelli, tem uma galera, né? Sim, muita gente eles chamam, né? Até porque como é um nicho, é muito nicho musical assim, diversificado, né? É legal você ter várias personalidades de diversos gêneros musicais. Sim, uma baita experiência também. Mas eu quis perguntar como foi a experiência. Foi legal, cara. Eu fiz um ano só, né? Eu não fiz o segundo ano e tal, mas é uma coisa interessante porque a gente tem um tipo de relação com a música, né? E você vê gente que quer cantar só, né? Quer ser artista, quer pelo prazer e como uma profissão. Nossa, uma menina era balconista e de repente ela quer ser cantora de uma banda de baile, que é outra profissão, é outra relação com a música, né? Ou ela tem um trabalho dela, mas quer... Então você é diferente, né? Diferente você cantar, vamos colocar de modos para cantar no chuveiro, tipo, sim, e cantar profissionalmente para uma plateia, para um público. Sabe? E é o sonho daquela pessoa e tal, e eu, puta, na música há 200 milhões de anos, já fui de gravadora, trabalhei em gravadora, fui produtor de gravadora, trabalhei em programas musicais, recebi material da galera. Então você entende o outro lado, né? Você entende todas essas nuances que tem dentro da música, né? Diferente. E você achou alguém legal lá? Fora do ar, você achou alguém que te chamou a atenção? O nível estava legal lá dos concorrentes? O nível é lá em cima, né? O pessoal canta para um caralho. Legal. É bem legal, bem legal. Porque você tem sempre aquela pergunta politizada. Não, claro, você precisa melhorar, ou você tem aquela... Mas por dentro você está falando, cara, que merda. Não, tem gente horrível também, mas todos eram gongados. Ali é um crivo, né? Sim. Mas ali já foram selecionados os melhores. Foi uma peneira. Né? Já foi uma peneira, né? Então os 100 jurados ficam com uma peneira pior, né? Que é de chegar... E antes da gente aqui, bate-papo da hora pra vocês aí com o Clementão, certo? Antes da gente continuar esse bate-papo, vamos dar um pause aqui pro nosso segundo jabá. Porque, novamente, é importante lembrar de quem lembra da gente. O nosso segundo jabá aqui vai pra galera da X5 Music Store. Conhece a X5 ali na Teodoro Sampaio? Sim, legal. Uma lojona completaça aí pra você que tem banda, pra você que produz evento, pra você que precisa de qualquer equipamento no setor musical. Na X5 Music você encontra, entendeu? E tem mais, além de todos os descontos e ofertas que a X5 já está oferecendo no site deles, com o nosso cupom que está aqui na tela, ISWI, você ainda ganha 5% de desconto no seu carrinho de compras no final, tá? Caramba! Então aproveitem essa oportunidade, corre lá no site da X5 Music e comece 2025 fazendo muito barulho. E olha só, chegamos aqui de volta depois do nosso segundo jabá. E para continuar esse bate-papo incrível aqui com essa enciclopédia viva sobre o cenário rock nacional e mundial, Clementão, não podemos deixar de perguntar para ti, cara, o que toca no Spotify do Clemente, cara? O que você ouve ali no seu momento de descontração, no seu momento de criação, no seu momento de lazer, cara?
O problema é esse. Qual o momento de lazer, né? Eu ouço muita coisa profissionalmente, né? Mas, sei lá, eu tô ouvindo Idols pra caramba, ouvindo Emil and the Sniffers, Horror, que é um rap punk, né? Dois caras, punk com rap, base, é muito louco. Eu já vi um som desse aí, acho muito louco. Sleaford Mods, Viagra Boys, tem um monte de coisa rolando, né? E tal. Grade 2, com uma banda punk nova do selo do Tim Armstrong, do Rancid. Isso que eu ia perguntar também. Você ouve muito som novo, assim, em procura de novidades, de coisas pra trazer pra galera nos seus programas, assim? Não, isso eu ouço pra mim mesmo, até porque o meu programa é sempre sobre rock nacional, né? Que vai bem, tem várias bandas legais, né? Anônimos, Molho Negro, Jonathan Doll e os Garotos Solventes. A gente conheceu muita banda boa, assim, no Autoral Brasil, né? Que a gente teve presente. Sim. Então, 5 bandas se apresentaram ali, só música autoral, e 5 bandas de extremíssima qualidade, assim. Que você fala, meu Deus. Então, quando as pessoas falam... O rock ainda vive. Não, o rock tá vivo, né? As pessoas... E garotos. Todos 30 a menos, não tinha gente 30 a mais. Então, o rock tá vivo, né? O problema é que o rock não tem mais espaço na grande mídia. Isso é uma outra... Por enquanto. Mas vamos voltar, vamos retornar pra grande mídia, cara. Proposta da Sweet TV aí, missão aí do público. Vamos chegar lá. E para continuar aqui, para ir para a reta final, Clementão, quero que você conte para a galera aí projetos futuros, o lance do The Town que vai rolar também, que vai ser muito legal, alguma agenda de show, algum lançamento novo que você está trazendo com as bandas, e também como a galera te acha nas redes sociais, o programa da rádio. Agora é o seu momento, cara. Sim. Então, com o Inocentes, a gente está comemorando 30 anos dessa formação, né? A banda tem 44 anos, mas essa formação tem 30 anos, né? Vamos relançar um disco que a gente gravou junto. Quase minha idade, cara. Por aí. Quase minha idade. Não, eu tô com 32. Eu tenho essa cara de acabado porque minha juventude foi intensa. Eu ia falar isso, né? Você rodou muito sem você olha. Rodei mais que Kombi, você é louco, tá? E aí, o Inocentes em setembro toca no The Town, né? The Town. A gente toca junto com o Supla, né? Vão ser as duas bandas juntas, né? E tal. Então vocês já fizeram esse medley antes ou vai ser a primeira vez que vocês vão fazer esse blend? Assim? É inédito, né? O lance do The Town é fazer essas coisas inéditas. Essa mescla, né? Deve ficar muito legal. Por sorte, nós estaremos no The Town e talvez bateremos o papo lá também. Talvez não, né? Certeza, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se ele fala que tá assim, é assim. E continua aí, Clementão. E aí é isso, né? Com a Plebe, agora a gente vai comemorar os 40 anos do Concreto Já Rachou, né? Que é o disco mais icônico da Plebe. A gente começa a turnê agora dia 7 de fevereiro lá no Circo Voador, né? E tá bombando já. Vai rodar o Brasil também. Daí 14 de fevereiro Curitiba, e acho que 28 de março tá em São Paulo, no Cine Joia. Estamos começando a desenhar essa turnê. E esse disco é super importante, né? Tem Até Quando Esperar, tem grandes clássicos, né? E tal, e a gente vai comemorar esses 40 anos tocando ele na íntegra, né? Sensacional. E como o pessoal te acha nas redes sociais aí? Não acho. Não tem. Mentalidade punk, revolta. Não acho. Não acha, né? Não, brincadeira. Eu sei que é só digitar no Google, não tem novidade pra saber. Sim, mas no Instagram, @ClementeTadeu, né? E tal, e no Twitter, né? O antigo Twitter. Eu nem tenho Twitter, cara. Eu tenho ainda, é legal lá. O Twitter eu tô como @ClementePunk, né? Eu tô também no Facebook, mas isso aí não existe mais, né? O Facebook agora é só pra venda online e procurar bandas. A molecada das bandas falou, a gente usa o Facebook pra procurar integrante de bandas, que tem os grupos ainda. Ainda tem grupo aí ainda. Posta lá, procura o baterista, procura o guitarrista. Meu moleque falou, tava num grupo de Facebook lá, tava procurando trampo e descolou lá uma entrevista. Aí, tá vendo? Facebook serve pra alguma coisa, entrevistas, procurar trabalho, procurar banda. E Clementão, passa pro pessoal de casa agora uma visão com toda essa sua experiência, toda essa sua carreira pra molecada da Sweet TV, principalmente os mais novos que estão te conhecendo, que estão vendo você agora, cara, sobre a trajetória, sobre o sucesso, alguma mensagem assim motivacional, vamos colocar, inspiracional. Inspiracional?
Rapaz, desista, não vai dar certo. Uhul! Anti-coach, hein, caramba? Anticoach, Não desista. Você não desistiu, cara. Você continuou e continua até hoje. Cada um tem a sua missão na Terra, né? Essa coisa o meu sonho. Mano, não sonho porra nenhuma. A realidade é foda. Vai trabalhar, você vai ralar pra caramba e pode ser que não dê certo. Não existe vitória sem sacrifícios, né? Exato. E às vezes é só sacrifício e não tem vitória nenhuma. Aí, um choque de realidade pra vocês de casa, hein, gente? É isso mesmo. Como é? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Exato. Né? Nossa, eu adorei. Tô chocado. Muito, muito legal. Viu, mãe? É isso aí? Não, de novo, só lembrando, no YouTube, Antena Zero, que horário? Cara, Antena Zero é o site, né? Uma rádio web. É antenazero.com. Mas para o teu programa? Meu programa é às quartas, às 22 horas. Mas a Antena Zero como diz o slogan da rádio, onde você ouve o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir. Muito legal, Antena Zero. É legal. Show de bola. Rola um monte de coisa legal. É uma rádio que você tem que acompanhar. Tem vários programas legais, né? Fazer um convite aí, ó, o pessoal da Antena Zero também. Seria muito interessante ter vocês aqui pra gente bater um papo sobre o projeto da rádio, sim. sobre o que vocês trazem. Então, estão mais que bem convidados aqui pra estar presentes com a gente. E ó quem tá lá, quem tem programa na Antena Zero. Tem o Edgar Escandurra, do Ira, o Felemos, o Johnny Monster, de Felemos do Capital Inicial, Johnny Monster, Laura Finocchiario. É uma rádio feita por quem manja de música, né? Quem tá no dia a dia. Quem tá no dia a dia. Pedra. Então, quem faz música faz Antena Zero. Sim, legal. E esse aqui, ó, foi o bate-papo com esse ícone aqui da história do rock nacional, certo? Clemente Tadeu, brigadão. Opa. Falar pra você, na Sweet TV, é nós ou não é nós? É nóis. É nós ou não é nós, Rafa? É nóis. Uhul! É nós.